passando para declarar que o Senhor Jesus esteja no controle da sua casa, da sua saúde, dos seus projetos, passando para abençoar a sua vida em nome de Jesus. Declarar que nós rejeitamos tudo que estiver em desacordo com a palavra de Deus na sua vida. Declarar que nós rejeitamos na sua casa, na sua família, rejeitamos em nome de Jesus todo tipo de enfermidade, fracasso, miséria e derrota. E declarar que cumpra-se para a glória de Jesus a promessa da palavra do Senhor na sua vida, na sua saúde, nos seus projetos, em nome do Senhor Jesus. Nesta semana, nós estamos compartilhando com o povo de Deus, com os filhos de Deus, e lhe convidamos a também acessar a sua Bíblia Sagrada, os versículos de número 8 e 9 de Daniel, capítulo 1, e Romanos 12, 1 e 2. Lhe convidar para acessar essas duas passagens. Daniel 1, 8 e 9, Romanos 12, 1 e 2. Daniel 1, 8 e 9. E Romanos 12, 1 e 2. Louvado seja Deus. Daniel capítulo 1, versículos 8 e 9. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Louvado seja Deus. Para que nós estejamos iniciando a nossa reflexão desta semana. O que nós estamos extraindo daí para o nosso dia a dia, porque isso é viver por fé, é uma atitude do Daniel que agradou ao Senhor. Uma atitude de Daniel que agradou ao seu Deus. Uma atitude do homem de Deus, daquela autoridade, que agradou a Deus. E por isso ele alcançou o que estava escrito na palavra. É a mesma coisa que nós estamos trazendo para você. Cada homem e cada mulher tem a liberdade de tomar atitudes em todas as áreas da sua vida que agradem a Deus, e com isso tem acesso à promessa, porque o tempo de colher é hoje na sua vida, na sua casa, na sua família. E a atitude de Daniel foi tremenda. Capítulo 1, verso 8 e 9 de Daniel, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. E pediu então ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos eunucos. E Romanos 12, verso 2: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que consigais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Louvado seja Deus.
Então, não tem aqui o que se discutir, louvado seja Deus. A palavra sempre se cumpriu, sempre irá se cumprir. A Escritura está registrada primeiramente no tribunal do céu, e é através da palavra que acontecem desde os menores milagres até as maiores ações de prodígios e maravilhas. É através da palavra que as coisas grandiosas e pequenas acontecem. E o Daniel aqui resolveu no seu coração agradar a Deus com uma atitude que nos chama a atenção e que é muito necessária, desde os homens lá da roça, desde os homens lá do interior, desde os homens lá dos países e regiões mais simples, até os homens dos grandes baluartes, dos grandes prédios, das grandes indústrias, das grandes empresas, das grandes instituições públicas e privadas do mundo inteiro, desde os homens que não sabem assinar o seu nome, porque não tiveram a oportunidade por causa da irresponsabilidade, inclusive, dos homens constituídos por Deus para o fim que não fizeram no meio político, no meio administrativo, até aqueles que têm as maiores formações científicas, acadêmicas, o maior nível de conhecimento, de formação na área política, na área acadêmica, na área jurídica, em todas as áreas do conhecimento humano. As atitudes não mudam, são as mesmas. Alguém com a sua atitude ou agrada a Deus ou desagrada a Deus. Ou agrada a Deus e tem acesso às promessas da Bíblia Sagrada, ou desagradam a Deus e perdem acesso às promessas da Bíblia Sagrada. Ou o homem da ciência, da medicina, do conhecimento humano, agrada a Deus e consegue êxito em desenvolver as suas vacinas, medicações, seus compostos químicos que vão salvar vidas, ou ele rejeita e fica sofrendo e deixando que centenas de milhares vão à sepultura para a vergonha dos homens, porque o homem precisa tomar atitudes que agradem a Deus. Ah, mas eu não creio. Você não tem que crer, você tem que ser homem, mulher, com caráter, com ética suficiente para fazer o que é correto, o que está dentro dos princípios da palavra, que não precisa ser crente, está escrito, é só ler e analisar. E qual a atitude do Daniel? No verso 8, nós observamos que ele decidiu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que o rei bebia. E o que significa essa atitude para nós hoje? Rejeitar as formas em desacordo com a palavra. Rejeitar as formas que o mundo naturalmente faz, mas que estão em desacordo com a palavra. Rejeitar as formas que os profissionais da política agem todo dia, há centenas de anos, mas que estão em desacordo com a palavra. Rejeitar as formas de negócio, as formas de argumentações, as formas de ministração, as formas de convencimento, as formas de persuadir pessoas, as formas de ensinar os que são professores e que são ideologicamente corretos, mas que se estiverem em desacordo com a palavra, esses homens com tanta dignidade estão trabalhando para Satanás em desacordo com a palavra. E qual é nosso convite?
rejeitar as formas em desacordo com a palavra. Simples assim. Daniel resolveu, Daniel decidiu, Daniel tomou a atitude no seu coração. O apóstolo Paulo chega para a igreja de Roma e aqui nós, nesta oportunidade, também recebemos de Deus, estamos falando para você, pare a sua maneira de pensar conforme o mundo. Ah, mas todo mundo faz, pois deixe de ser todo mundo. Ah, mas eu estou no meio. Não importa quem você seja e nem onde você esteja. Importa o que você está disposto ou disposta a agir no seu coração. Nosso convite é que você esteja agindo pela fé e não uma fé religiosa, mas uma fé conforme o decreto santo do Senhor. Uma fé conforme o poder de Deus seja ativado, inclusive a favor da sua casa, da sua saúde, da sua família. Lhe convidando em nome do Senhor Jesus para que você dê a permissão para o anjo da cura, o anjo do milagre de Deus entrar na sua casa. E ele não entra pela religião, ele não entra pela ideologia, ele não entra pela esperança, ele não entra pelos sentimentos apenas. Porque a fé, querido, é fato, a fé é de fato, a fé não é um sentimento. Quantas vezes nós nos enganamos nas conversas, nas histórias, nas ministrações, e nós vamos enchendo a mente numa forma de sorrateiramente incutindo na mente, desde a criancinha até a maior idade, e vamos trabalhando estrategicamente, e na grande maioria das vezes a nossa competência está sendo usada por Satanás, inclusive de uma maneira disfarçada de religião. E como é que decide isso? O que você ensina está escrito, sim ou não? O que você prega está escrito, sim ou não? O que você crê está escrito, sim ou não? O que você cultua está escrito, sim ou não? Os dogmas que você obedece estão escritos, sim ou não? Se não estiverem escritos, o Senhor está te convidando para mudar. E o que é isso? Tudo são formas em desacordo com a palavra. Mas lá na escola, na faculdade, onde quer que seja, onde você aprende ou ensina, tem as formas do mundo. O Daniel estava num contexto político de corrupção espiritual, cultural, sociológica, ideológica, política, corrupção total. Era o Nabucodonosor, mas Deus tinha permitido que ali eles chegassem. E nós observamos no verso 1 e 2 do capítulo 1 de Daniel, que eles estavam ali conquistados, eles foram ali escravizados, eles foram ali dentro de um contexto que não tinha como sair, como escapar. Eu acredito que se você ou muita gente está passando por adversidade, não é por escolha. Quem escolheria sofrer voluntariamente se não fosse uma opressão, uma forma de opressão, ou espiritual, ou psicológica, ou cultural, ou de entendimento, ou por força de uma palavra maldita, ou por força de uma herança maldita? Nós entendemos que o contexto da sua vida, da sua história, tenha lhe levado cativo, preso a essa situação. E não tem problema, não importa a situação que você esteja. O que importa é se você está disposto ou disposta a rejeitar as formas em desacordo com a palavra ou não. Se você estiver disposto a rejeitar, a mão de Jesus é a seu favor, a palavra se cumpre a seu favor, você ativa a mão de Deus a seu favor. Louvado seja Deus. O convite que nós estamos fazendo nesta semana: rejeitar as formas em desacordo com a palavra e então tomar posse da promessa. Daniel, capítulo 1, verso 2, diz que eles haviam sido levados cativos. Deus havia entregue ali, você pode ler no verso 1 e 2, que o Nabucodonosor foi até lá o reinado, no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, e sitiou Jerusalém. Não tinha jeito. Então, que você entenda
que não tem jeito de você sair, mas que você pode fazer a diferença aí onde você está. Esse contexto vem significar as oportunidades. Talvez a sua formação acadêmica, talvez a sua posição empresarial, talvez a sua oportunidade política, talvez o seu casamento, talvez a sua oportunidade ministerial, não sei qual é o seu contexto. Segunda coisa que precisamos entender é que quando se está dentro de um contexto, não se governa, se é escalado. Talvez você tenha sido escalado, não sei se academicamente, juridicamente, politicamente, ministerialmente, religiosamente, qualquer que seja a religião. Não sei se de alguma maneira você foi de alguma forma escalado pelo reinado espiritual que continua reinado, mas ali do versículo de número 3 ao 7 do capítulo 1 diz, você pode ler Daniel 1, do 3 até o verso 7, você vai ver que muitos jovens foram escalados para aquela questão. E quando se é escalado em um reinado, se não se for, se morre. Logo, não se tem o que fazer. E o que fazer? Rejeitar as formas em desacordo com a palavra. Foi o que Daniel fez. É o que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Roma. É o que nesta semana o Senhor está nos falando. Nós precisamos entender isso. É uma questão de realidade, de fato, de contexto. Não se está aqui com ideologia, com religião. É fato, nós estamos tratando de fato. Segundo, você tem que fazer alguma coisa naturalmente. Isso não se discute. Terceira coisa, é preciso ter coragem. Agora, nesse terceiro ponto, muita gente é covarde. Muita gente cai no terceiro ponto. Precisa-se ter coragem para, com bom senso, discernimento, a habilidade que Deus lhe dá. Se você decidir rejeitar as formas em desacordo com a palavra, o próprio Espírito Santo diz: abre a tua boca e eu te encherei. Então você só precisa não ser covarde. Você precisa agir com autoridade. E ali a Bíblia vai revelar, no Daniel 1, do verso 8 ao 16, que os filhos de Deus ali tiveram coragem, mesmo em meio a um governo corrupto, mesmo em meio a uma política corrupta. E será que hoje tem algum político corrupto? Será que você já ouviu dentro dos últimos 40, 20 anos alguma história de corrupção no meio da presidência do país que vivemos, dos estados da nossa nação, das prefeituras, no meio do Senado, do Supremo Tribunal, das câmaras de deputados, de vereadores? Será que existe alguma corrupção? Será que parece com o contexto de Daniel? Pois bem, isso não é novidade. O que vai fazer a diferença é a sua atitude. Se você estiver disposto e disposta a rejeitar as formas em desacordo com a palavra do Senhor, então a mão de Deus vai ser a seu favor, como foi com Daniel, com Sadraque, com Mesaque, com Abednego. Tiveram que ter coragem. E nós estaremos continuando, meditando neste livro muito abençoado de Daniel, por alguns dias, em nome de Jesus, extraindo daqui atitudes. A primeira delas, fundamental: ou você decide agora rejeitar as formas que estão em desacordo com a palavra, seja na área religiosa, na área acadêmica, científica, política, profissional, empresarial, familiar, sentimental, espiritual, não, em todas as áreas, não tem exceção, são princípios. Ou você tem o livre-arbítrio de continuar fazendo parte de um dos dois grupos que existem no mundo. No mundo, a Bíblia diz, o escritor escreve no livro de Salmos, capítulo de número 1, que tem dois tipos de gente. Um grupo de gente que é infeliz, que é miserável, que vive uma vida medíocre, às vezes tendo muito dinheiro, muita oportunidade, muita fama, mas na miséria, porque vive um povo infeliz. Muita gente
com às vezes até muito dinheiro e muitos que chegam ao suicídio, muitos com até muito conhecimento científico, acadêmico e até chegam ao suicídio, muitos que têm um conhecimento espetacular, acadêmico, científico, político, profissional e são tão infelizes que não conseguem manter sua família, vivem separados, não conseguem manter um casamento, que amam suas famílias, mas que não têm a competência de manter nem sequer a sua família, são povo que estão fazendo parte do grupo dos que são infelizes, mesmo com dinheiro, com conhecimento, com beleza, com fama e com muitas oportunidades. Esse é um grupo. Aqueles que rejeitam as coisas da palavra, ou seja, não querem rejeitar as formas do mundo, as formas em desacordo com a palavra, mas preferem ficar do jeito que o mundo ensina, de acordo com o cigarro, com a bebida, com o entorpecente ilícito, de acordo com as corrupções, com as prostituições, de acordo com tudo aquilo que o mundo oferece, com as finas iguarias da terra e, no entanto, não estão fazendo o principal. E o que fazer? Para fazer parte do outro grupo. Tem um grupo que é feliz, que é bem-aventurado lá no Salmo 1. Aqueles que não andam de acordo com o conselho dos ímpios, nem assentam-se na roda dos escarnecedores, mas que, ao contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei meditam de dia e de noite. Esse grupo é bem-aventurado. Esse grupo, às vezes, a gente dizia no culto de hoje à noite, pela internet, às vezes o homem de Deus não sabe nem assinar o nome, mas pode manifestar uma legião de demônios. Ele levanta a mão para o céu e diz: caia todo demônio, toda macumba, todo feitiço, e tudo se resolve. E às vezes o cidadão com tanto dinheiro, com tanto poder, e não consegue se livrar de um demônio do cigarro, da droga. Isso até mesmo dentro da igreja, muitas vezes dentro da religião. E o que fazer, pastor? Rejeitar as formas em desacordo com a palavra, em toda e qualquer área. Foi o que Daniel fez, e foi assim que ele venceu, foi o que todos os homens da Bíblia fizeram e venceram. Ah, mas isso é na Bíblia? Não. Você tem visto nos últimos dias, em meio a uma pandemia, que os grandes e ricos e famosos países do mundo não tiveram competência para manter vivos as suas centenas de milhares de pessoas que morreram por um vírus chamado Covid-19. O que significa isso? Que o homem não passa de pó e poeira com toda a sua sabedoria. Tem coisa que só se consegue pela palavra. E como? É preciso tomar atitudes de rejeitar as formas de agir em desacordo com a palavra. Forma de agir, de pensar, de argumentar, de se defender, de justificar. Essa é a palavra desta semana. Daniel fez isso, Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram os nomes que eles ali receberam. E você é convidado e convidada para fazer o mesmo. Que Deus esteja te abençoando. Uma semana muito abençoada, com muita saúde, cura, restauração, provisão de Deus, resposta da parte de Deus. É a nossa oração na sua casa, na sua vida e na sua família. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus é a nossa oração. E se você crê, João 11:40, você verá a glória de Deus se manifestar, em nome de Jesus.